pessoal, Centro Espírita Poder Divino, um abraço a todos. Ontem nós fizemos o estudo mediúnico, da terça-feira da Casa do Poder Divino, e a gente não conseguimos transmitir, então só conseguimos transmitir uma parte. Então a gente vai tentar dar uma recapitulada daquilo que não conseguimos passar para vocês ontem na reunião transmitida pelo YouTube. Vamos fazer uma parte aqui inicial, tentando dar uma recapitulada naquilo que não conseguimos passar, tá? Lembrando que nós estamos estudando nas terças-feiras o livro do Dr. Odilon Fernandes, que é A Mediunidade Nossa de Cada Dia, psicografado pelo Carlos Barcetes. E a lição de ontem foi a lição número 21, que chama-se o título Processo Dinâmico. E começa assim: desenvolvimento mediúnico é processo dinâmico que, a bem dizer, somente termina quando o espírito atinge a perfeição. Então, nós começamos com esse parágrafo e falamos para todos os participantes da casa que nós íamos contar uma história, começar com uma história. Pedimos licença a todos para nós iniciarmos uma história. Então, e reportamos, todos nós, transportamos para uma cidadezinha aqui próxima, chamado Nosso Lar, uma cidade espiritual de nome Nosso Lar, por volta do ano de 1944, que foram narrados para nós essa história através do espírito de André Luiz. Então, essa cidade, Nosso Lar, ela é uma cidade composta por 72 ministros e um governador. E dentre esses ministros, tem uma ministra muito iluminada, uma ministra com um espírito muito grandioso, por nome de Veneranda. E para vocês terem uma ideia, o quanto a Veneranda é um espírito iluminado, que lá em Nosso Lar, somente a Veneranda e o governador tiveram o privilégio de ver Jesus. Somente esses dois espíritos, essas duas almas, tiveram o privilégio de estar frente a frente com Jesus. E ali Veneranda, a partir desse momento que ela viu Jesus, que ela teve esse encontro com Jesus, ela mudou, ela teve uma injeção de ânimo, uma injeção de otimismo, de entusiasmo, e dali para frente a sua obra foi enorme. Ela se transformou muito em prol no trabalho do bem, no trabalho em prol ao semelhante e em prol ao próximo, aqueles mais necessitados daquela cidade. Então, eis que Veneranda ali na lida do dia a dia, trabalhando, eis que uma mulher se apresenta a ela, uma mulher por nome de Narcisa. E Narcisa chega para Veneranda e diz a ela que ela tem um plano e quer executar esse plano, e fala para Narcisa qual é o seu plano. Ela diz: Veneranda, eu quero voltar a reencarnar, porque eu deixei uns compromissos, algumas dívidas, algumas coisas pendentes na Terra, e eu quero voltar a reencarnar. E Veneranda pega e fala assim: muito bom esse seu objetivo de voltar a reencarnar, é louvável essa sua vontade, muito bem, parabéns, é louvável sim, é muito bom esse seu pensamento. Aí só que Narcisa fala para Veneranda: só que tem uma coisa, eu quero voltar a reencarnar, mas imediatamente, é para agora que eu quero voltar a reencarnar. E como você é uma pessoa muito influente, uma pessoa que tem muitas influências aqui, eu gostaria de contar com a sua ajuda, com o seu auxílio, para que eu possa reencarnar
imediatamente. E aí a veneranda pausou um pouco, ela conhecendo aí muito bem o espírito, né, de Narcisa, sabendo que ela ainda não estava no momento de reencarnar, que ela ainda precisava de uma preparação muito grande, que ela era um espírito que ainda nutria muitos egoísmo, muitas reparações ao próximo, ainda tinha muito ódio, muita mágoa, muito rancor, e tinha muitas coisas ainda para que ela pudesse ainda ter uma preparação melhor para voltar a reencarnar. Então a veneranda fala para Narcisa: eu preciso de um favorzinho seu. Eu preciso de um favor seu. Você pode me ajudar? Narcisa fala: posso. O que é? Ela diz: Narcisa, antes de você reencarnar, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você vá me ajudar nas câmaras retificadoras. E preciso que você me ajude lá, ajudar as pessoas que lá estão, por um prazo de 10 anos. Aquilo para Narcisa foi um baque, né? Porque ela queria voltar a reencarnar imediatamente. E a veneranda pede para ela ficar nas camas retificadoras por 10 anos. E Narcisa aceita, né? Ela não tinha outra escolha. Tudo bem, posso sim. Mas só que ela sai dali e vai comentar com André Luiz. Fala: André, como que pode? A veneranda, quando eu falei que queria voltar a reencarnar, ela pôs prontinho. Não, muito bem, muito louvável esse seu pensamento. Mas logo em seguida ela me pede um favor para eu ir trabalhar nas câmaras retificadoras por 10 anos. E ela não gostou. É como nós aqui na Terra, né? Quando a gente temos uma ideia, um pensamento, e a gente tem um planejamento de fazer alguma coisa, e alguém frustra aquele nosso pensamento, nós também não gostamos, né? Então ela ficou contrariada. Mas o André Luiz, realmente, ele concordou com ela, mas o André já sabia, ele já trabalhava nas câmaras retificadoras. E para quem não sabe, as câmaras retificadoras em nosso lar é o local onde recebe os pacientes, as pessoas com muitas dificuldades, muitas vezes acidentados, deformados e com muitos problemas. Mas ali é o melhor local para o espírito se burilar, para crescer, para evoluir. Então eis que Narcisa, mesmo não gostando, vai trabalhar nas câmaras retificadoras. E trabalha lá por um bom tempo. Passados 3 anos e meio, Narcisa vem a ter um diálogo com André Luiz e conversa com André e fala: André, para você ver, né? A veneranda, ela é danada. Aquela vez, há 3 anos e meio atrás, ela pediu para que eu fosse para as câmaras certificadoras. Eu não gostei, comentei com você, mas hoje eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu melhorei lá trabalhando nas câmaras certificadoras. Então, hoje eu vejo que realmente eu não estava preparada naquele momento para reencarnar, que eu precisava melhorar muito. Já melhorei bastante e ainda preciso melhorar muito. E hoje eu vejo que lá ainda é o melhor local para eu ficar. E lá eu devo ficar ainda por um bom tempo. Então ela reconheceu que a veneranda tinha pedido para ela ir para lá e que lá realmente era o local ideal para ela, sabe? Porque ela ainda não estava preparada. Aí hoje, a lição de hoje começou aqui na mediunidade nossa de cada dia sobre o desenvolvimento mediúnico, né? Até quando nós devemos desenvolver a nossa mediunidade. E aqui eu estou contando uma história. O que tem a ver com isso? É porque essa história, eu quero que cada um analise, reflita sobre essa história e veja sobre a nossa condição, o que nós estamos fazendo para evoluir a nossa mediunidade, né? Deus, quando nos criou, todos nós, quando nós estamos no mundo espiritual, Ele nos manda aqui para a Terra e dá para cada um de nós uma alavanca.
Essa alavanca chama-se mediunidade. Todos nós, ao reencarnar aqui na Terra, todos recebemos essa alavanca. Essa alavanca para nos ajudar a passar os momentos aqui na Terra, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Para isso nós temos essa mediunidade. Então, por isso, Deus nos deu esse dom para que todos nós possamos ter força para passar aqui as dificuldades. E a mediunidade aqui na Terra, 10% da população aqui na Terra são chamados médiuns ostensivos, aqueles aonde nós percebemos a mediunidade atuando de forma ostensiva, de forma visível. E 90% das pessoas reencarnadas aqui na Terra estão com a mediunidade não ostensiva, ela não aparenta, ela não mostra. Mas todos são médiuns, porque todos podem e sofrem influências dos espíritos. Às vezes a gente valoriza muito a mediunidade ostensiva e esquece que todas as mediunidades são mediunidades. Eu pergunto para vocês, Allan Kardec era um médium ostensivo? E olha a obra de Allan Kardec, né? Olha o quanto ele fez pela mediunidade, pela a obra da doutrina, né? Então, se a gente for analisar, não são todas as mediunidades ostensivas que apresentam mais e que pode fazer mais. Estamos aí no momento passando por essa pandemia. Com certeza, eu tenho quase certeza que vai descobrir uma cura, vai descobrir uma vacina, e com certeza, 90 e tantos %, quem vai ser o médium que vai ser o responsável por essa descoberta, por essa vacina ou por esse medicamento? Quase certeza que vai ser um médium não ostensivo, que a mediunidade dele não aparenta, que as pessoas não percebem, mas ele é médium, ele vai receber o intercâmbio do mundo espiritual, vai vir a intuição, a vibração, a inspiração, para testar os medicamentos certos, corretos, testa um, testa outro, até encontrar aquele compatível para que aquele medicamento ou vacina dê certo para aplicação. Então, é o médium ostensivo? Nem sempre. Pode fazer muito pela humanidade? Pode. O Papa Francisco, por exemplo, é um médium ostensivo? Não. E é um grande espírito? Sim. Então, a gente tem que saber denominar isso e ver que nem sempre são os médios ostensivos os mais importantes. Geralmente, o médium ostensivo é aquele que tem maior compromisso com a mediunidade. Ele precisa se educar, ele precisa se evangelizar, ele precisa estudar para entender o processo do qual ele recebeu aquele dom, né? Aquela alavanca, uma alavanca maior para o seu melhoramento, para que ele possa se equilibrar, para que ele possa ter uma condição emocional melhor aqui na Terra, mas nem sempre é porque ele está acima dos outros. Ela se destaca para o seu reequilíbrio, para que ele possa ajudar a humanidade e ele mesmo. Porque se ele não usar essa alavanca direito, ele vai ser o mais prejudicado. Ainda ontem a gente comentamos sobre a densidade da mediunidade. A gente poderia dizer, num gráfico da mediunidade, de 0 a 100, que os médiuns que está acima de 60% nesse gráfico, eles seriam os médiuns ostensivos. Abaixo de 60% até 30% seriam aqueles médiuns que pode estar numa faixa que ele pode ser ostensivo ou não ostensivo. Ele pode pular para os 60 acima ou ficar ali, mas ele não tem tanto compromisso com a mediunidade. Se ele não exercer essa mediunidade, não vai afetar tanto ele quanto o médium que está acima dos 60%, que é o ostensivo, que é aquele que, se ele não exercer, ele vai ficar louco, ele vai ficar, como a gente vê nos sanatórios,
Nos sanatórios que estão lá, são médios ostensivos, são os médios, mas que não souberam cuidar da sua mediunidade. E aqueles que estão numa faixa abaixo de 30%, eles não têm nenhum compromisso com a mediunidade. São médios também, mas não sentem o fenômeno, efeito nenhum da mediunidade. Então, mesmo se eles não quiserem trabalhar ou ter algum compromisso na mediunidade, eles não vão sofrer efeito nenhum. Ontem a gente ainda comentamos que são os ralos, né? O médium ostensivo, ele está no ralo mais grosso, né? Ele rala mais. Os médios que não são ostensivos, eles ralam menos, mas todos têm o seu ralo, né? Então, por isso que a gente tem que entender que todos nós, ao reencarnarmos, nós reencarnamos e temos o nosso ralo. Aí vocês vão falar, mas o médico não é ostensivo. Ele rala, mas ele rala também, bastante. Por quê? Porque ele não tem a mediunidade ostensiva. Mas o que ele tem? Ele tem enfermidades, ele tem câncer, ele tem problema financeiro, a pobreza, pode ter, quem sabe, a feiura, pode ter preconceitos. E o médium que é ostensivo, que já vem com a mediunidade ostensiva, às vezes ele não tem essas coisas, mas ele também tem família, tem o lar, tem problema financeiro, e tudo isso ainda ele tem compromisso com a mediunidade ostensiva dele, tá? Então, gente, o que a gente queria passar para vocês era mais ou menos um resumo da reunião de ontem, que a gente falamos, que foi mais ou menos isso, tá? E outra oportunidade, a gente pode tentar esclarecer um pouco mais, tá? Um abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.